Bom dia, graça e paz a todos. Graça e paz vos seja multiplicada sobre a sua vida, sobre a sua família, assim como também em cada um daqueles que você deseja e tem até mesmo intercedido por essa vida, onde você sabe que somente Deus, querendo a pessoa, querendo esta vida, ter uma vida mudada, você tem intercedido. Então, onde estiver indo o teu coração, esta pessoa, esta vida possa estar sendo alcançada pelo poder que há na palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus e no sangue vertido naquela cruz do Calvário. Agradeça a Deus por essa nova oportunidade e também a você da mesma forma como tenho feito. Hoje, novamente, com uma nova devocional e louvado seja Deus por estar em Provérbios novamente. Amém? Ontem tivemos a devocional em Provérbios e hoje novamente em Provérbios do mesmo Salomão. Hoje eu estou um pouquinho rouco, mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Apresento a Deus, tenho apresentado a Deus a sua vida, e caso você queira estar colocando o seu pedido, onde temos a sala de oração, onde também tenho compartilhado com esta sala de oração. Você pode fazer parte, caso você seja alguém que goste, que é envolvido nesta obra gloriosa. Você vai se surpreender, porque irá se deparar também com muitos pedidos, e pedidos que a gente vê, seja ele na causa espiritual, na família, familiares, na enfermidade, na dependência química e tantas áreas. Nós vemos aqueles que se encontram enlutados, então os pedidos são vários. Precisamos nos colocar, entrar nesse grupo de oração, ou sermos também aqueles que intercedem, assim como existe aqueles que são os intercessores, que têm apresentado independente causas, independente das causas, muitos têm apresentado ao Senhor. E não há pessoa melhor para apresentarmos os nossos pedidos e, da mesma forma, os nossos agradecimentos a esse que é digno de toda honra, louvor e também de toda a adoração. Louvado seja Deus. Deus é amor. Deus é amor. E hoje, na devocional, eu quero estar falando aqui em Provérbios, no capítulo 1, onde, se nós examinarmos a introdução do livro de Provérbios, nós vamos nos deparar com várias orientações. Porém, eu quero me reter no capítulo 1 e no versículo da devocional, é o versículo de número 8, onde fala, nos chama a nos dá uma exortação, nos chama, nos convida para que venhamos a estar com nossos ouvidos atentos e ouvir, como está no versículo de número 8. Filho meu, olha, filho meu, ouve a instrução de teu pai
e não deixes louvado seja o nome do Senhor. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Que Deus seja digno de abençoar a leitura da sua rica, gloriosa e santa palavra. Olhando para esse texto de início, podemos ver a orientação de sermos chamados como filho, filho meu. E nós sabemos que para se tornar filho, há uma necessidade de aceitar a Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Onde encontramos escrito na palavra do nosso Deus, com todas as letras, dizendo que ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E o nosso Senhor Jesus, ele disse que nós podemos chamar, ele nos chama de amigos. Então, ser amigo de quem é aquele que é o Senhor e é o nosso verdadeiro amigo. Eu digo isso porque diante de muitas e muitas pessoas com quem convivemos, muitas se dizem até então serem amigos, porém as atitudes não correspondem com a forma que agem, principalmente nos momentos em que você os procura. E nesse momento é que nós vamos ver quem são os verdadeiros amigos. E o nosso Deus e esse Jesus a quem servimos, a quem nos escolheu e também nos deixou a responsabilidade, nos nomeando para que nós venhamos a ir e dar frutos. Interessante que precisam ser frutos dignos de arrependimento. E também nesse mesmo início, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Olhando para o início da lei deixado por Moisés e mostrando para que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa de Deus. Aí vemos a instituição da família em primeiro lugar na orientação de Deus. E nesse Provérbios, mostrando filho meu, nos orienta que devemos estar ouvindo a instrução de teu pai. Embora possa até parecer que pela instrução que teu pai tem te dado, você pode estar pensando, ou até mesmo pensa,
de que você quer ter a sua vida, não quer ser chamado a atenção, porém não age de forma para agradar ou andar de conformidade com o Pai, com o seu Pai. Se você não anda de conformidade com o seu Pai, você está desobedecendo ao nosso Deus, você está em desobediência ao Deus Criador. Pois há uma necessidade de entendermos que precisamos ouvir a instrução do Pai. E qual é o Pai? Qual é o Pai que entre vós, que se o filho te pedir um pão, você dá uma pedra? Qual é o Pai que se o filho, esqueci o versículo completo, mas dará uma cobra também? Então, dessa forma, o Pai terreno, aquele que nos uniu com uma mulher, onde se tornou e se torna o Pai, onde se une, de repente você veio de uma união instável, que foi realizado o casamento, e de repente você veio também de alguém, foi gerado, veio a este mundo com a permissão de Deus por ter vindo, e não sente acompanhado pelo Pai. Há muitas áreas para podermos pensar e ver em qual delas você se depara. Mas o interessante é se lembrar, e principalmente para aqueles que tiveram e foram acompanhados pelos seus pais, que o espelho, ou deve ser o espelho para os filhos. E as orientações vindas da parte do Pai precisa ser orientações baseadas na palavra de Deus. Mas caso não seja na palavra de Deus, nós sabemos que existem aqueles que são pais e têm um nome a zelar, têm o seu caráter. Então procura passar para os filhos. E o filho que está até então andando diante da cobertura, da proteção do Pai, não tem dado crédito às orientações do Pai. Aí nós deparamos com Provérbios nessa devocional dizendo: filho meu, ouve a instrução de teu Pai e não deixes o ensino de tua mãe. Olhando para essa palavra, essas palavras foram ditas por Salomão, o homem considerado mais sábio de todos. E nós sabemos, considerado o homem mais sábio de todos. Seguradamente, ele sabia o que estava dizendo. Ele sabia o que estava dizendo. Por ter aquela intimidade com Deus e de ter tido a oportunidade de pedir o que quisesse pedir, porém pede a sabedoria. E estamos diante da orientação de quem teve essa experiência com Deus.
considerando o mais sábio de todos. Então, seguradamente, ele sabia do que estava dizendo. O amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus. O amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus. E olhando para o amor de Deus, o amor de mãe, semelhante. Então, olhando para esta palavra de Salomão, daquele que teve essa oportunidade diante de Deus, sendo sabedor do que estava dizendo, que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. E olhando ainda para essa orientação entre aquelas mães que até desprezam ou abandonam os seus filhos, ainda que tua mãe ou alguém te desampare, coloque na sua mente, no seu coração, de que Deus o acolherá, Deus está, ainda que tua mãe ou teu pai te desampare, Deus te acolherá. Mas aqui a orientação de Salomão, mediante comparando o amor de mãe com o amor de Deus. Nós olhando para esta devocional e para essa palavra de Deus, onde o amor de mãe é muito semelhante ao amor de Deus, recebemos os cuidados, nós recebemos os cuidados da nossa mãe, antes mesmo de virmos a este mundo. Mesmo antes de virmos a este mundo, pois estamos no ventre, saímos do ventre materno. Então os cuidados dela vêm desde da gestação, onde certamente está tendo aquele cuidado, e dessa forma, comparando o amor de mãe com o amor de Deus, é a mesma, pois ele já nos conhecíamos desde quando estávamos no ventre materno. E isso é muito importante nós virmos a saber de tudo isso. Então recebemos os cuidados de nossa mãe antes mesmo de virmos a este mundo, nos alimentando, usando o seu próprio corpo para nos dar condições e vida. E depois que nascemos, nossas mães ainda continuam com os seus cuidados, e mesmo que muitas vezes deixamos de ser bons filhos para ela, mesmo assim ela continua nos amando. Por isso, o seu amor é como o amor de Deus. Dentro desta comparação, mesmo que nós não seguimos as orientações ou andamos conforme ela espera que andamos, e aproveitando essa oportunidade, mando aqui o meu abraço e a minha bênção para minha querida e amada mãe,
linda, maravilhosa, mãe de 8 filhos, e o cuidado que teve, sempre pronta, assim como a sua mãe, o cuidado que tem, e você sente que desobedece, que está em desobediência a ela, e estando em desobediência com a sua mamãe, você está em desobediência também com esse eterno e poderoso Deus. Por isso, Salomão, ele deixa: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de sua mãe, da tua mãe. Devemos honrar nossas mães, assim como Deus, escolhendo uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo. Ele escolhe uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo, para nos dar vida, para se entregar naquela cruz como se entregou, e nos garantir, por meio da sua morte, nós virmos a termos vida. Comparando com o amor de mãe, olha o cuidado de Deus em dar o seu único e amado Filho para se entregar em meu e o seu lugar. E o interessante que não é somente no meu e no seu lugar, é por toda a humanidade, onde esse Deus entrega o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o interessante é que ele, sendo Deus, ele não julga com usurpação o ser igual a Deus. Ele esvazia-se. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de tudo aquilo que tinha, e se tornou em forma de homem, sendo obediente até a morte. E nós sabemos, morte de cruz. E nós podemos conferir essa palavra em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós podemos ver aqui, quer ver? Filipenses. Cadê você, Filipenses? Filipenses, capítulo de número 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não está aqui não. Não está aqui. Não estou achando. Não, é isso mesmo. Olha só. Ele fala assim: tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual,
subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, de sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. O interessante é que mostra: efetuai a vossa salvação com temor e tremor diante do Pai. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. E eu mencionei essa mensagem ontem no Provérbios. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas há uma necessidade de fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas diante da palavra do nosso Deus, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculado no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para essa palavra e na orientação de Salomão, nós vamos ver: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Orientação do grande apóstolo que foi o apóstolo Paulo, onde nós vimos essa orientação. E olhando, dando continuidade em Provérbios, nós estamos deparando principalmente com o versículo 8. Olhando para tudo isso, nós vemos que, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensino de tua mãe. E dentro dessa palavra, olhando para a introdução do livro de Provérbios, você vai ver a orientação de Salomão, dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi. Não foi filho de alguém que não teve um referencial diante de Deus,
que estava seguindo os ensinamentos daquele que foi o rei de Israel, mostrando para nós que para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se conhecer e entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Por isso é bom entendermos e procurarmos nos aprofundar na palavra do Senhor. Pois para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas, aí vem a orientação que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí Salomão vai dizer: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de sua mãe. Por quê? Porque temos uma orientação ainda na palavra. Nós, ouvindo a instrução do Pai, do nosso Pai que nos gerou, que esteve, que nos orientou, que nos ensinou, nós vamos entender porque eles serão grinaldas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão o inocente. Isso é o que o mundo está oferecendo. Por isso, Salomão deixa para seguirmos a orientação do Pai e não desprezar o ensino da mãe. Se espreitemos sem razão o inocente, então traguemo-los vivos como o Seol, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Isso pode ser o ouvido, essas vozes ecoam dentro do ouvidos de muitos que dão créditos àqueles que não têm nada a lhe oferecer, pelo contrário, estão sendo usados pelo inimigo para tirar você do foco, tirar você para não estar em obediência à sua mãe, dando ouvidos ao seu pai. Por isso, ele disse: acharemos toda sorte de bens preciosos. Pode dizer para você, e você pode ser atraído por aquilo que estão falando ao seu ouvido. E você fazendo isso, você está desonrando o teu pai, a tua mãe, desobedecendo o ensinamento de Deus, que é o primeiro mandamento como promessa de Deus. Então, olhando para essa palavra, alguém dizendo: acharemos toda sorte de bens preciosos, acharemos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa.
Filho meu, não andes no caminho com eles. Guarda da sua vereda o teu pai. Guarda da sua vereda o teu pai, o teu pé. Porque os seus pés correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. E quantos estão vivendo desta forma, onde essa palavra já tinha sido escrito antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, mas este se põe em emboscada contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Se você é um cobiçoso, ela vai tirar a sua vida, pois você está esquecendo, deixando de lado a instrução de teu pai. Por isso fala, entrega as cobiças, ela tira a vida dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonamente clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, e nós vemos a orientação de Deus nessas palavras. Por isso mostra, filho meu, ouve a instrução de teu pai, que é esta devocional. E olhando para essas palavras, eu posso ver aqui algo muito maravilhoso, que aconselhando uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo ao qual nós vimos, que sendo Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, porém recebeu o nome que é sobre todo nome, e que somente no nome dele, querendo você ou não, um dia você vai ter que se dobrar e terá que se confessar diante de Deus, para a glória de Deus, terá que confessar dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Porém, dali para frente, vai ficar as consequências da escolha que você fez, caso você foi um daqueles que ignorou ou que esteja ignorando. Porém, agora nesse momento eu posso dizer de repente que estava ignorando diante da orientação de Deus. Você pode estar dizendo que não vai mais ignorar, e o Senhor então, ele apagará, lançará no mar do esquecimento todo pecado, vai lançar no esquecimento tudo aquilo que você fez e deixou de ignorar, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que usou a mãe, dando uma mãe para o Senhor. E muitos ainda consideram como a Virgem Maria. Eu sinto muito em dizer, ela foi virgem até nasceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois disso, não, ela teve mais filhos. E muitos ainda no dia de hoje consideram como a Virgem Maria. Mas ela deixou de ser virgem ao vir o Salvador, no Senhor ter usado essa mulher
onde vimos na orientação de Salomão, dizendo: filho meu, ouve a instrução de teu pai. De repente você não tem o seu pai terreno, mas você tem um pai que está sempre presente, não dorme, não dormita o guarda de Israel. E ele está constantemente pronto a te atender e te atenderá, caso você entenda que somente pelo nome de Jesus ele vai te conceder, porque tudo quanto pedirdes a Deus, crendo em oração e no nome do Filho dele, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, pedindo, você vai receber. Em Tiago vai mostrar a palavra para nós, no capítulo 4, pedis e não, Tiago 4, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar em vossos deleites. Muitos estão pedindo mal, não para honrar, exaltar, glorificar, bendizer o nome do nosso Deus. Por isso não tem recebido. Mas deposite a sua fé em Deus e pedindo em nome de Jesus. E ele veio, mas e não nos deixou órfãos, enviou o teu Espírito Santo, o Consolador. Então o Espírito Santo é aquele que pode convencer a você. Por mais que eu fale aqui e me torne até mesmo enjoativo ou cansativo para você, mas eu quero te dizer que somente o Espírito Santo de Deus é que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E olhando então, escolhendo uma mulher para trazer o nosso Salvador ao mundo, Deus entregou à mulher o dom de gerar a vida como forma de honrá-la. Parabéns a todas as mamães pelo o seu dia. Na verdade, parabéns por todas as mamães pelo o seu dia e pelo privilégio de ser mãe. E o que você, mãe, espera é que o filho venha lhe dar ouvido, guardar o seu ensino. Por isso, eu deixo um convite. Continue apresentando a Deus, agradecendo por esse dom maravilhoso que és, o de ser mãe e de ter também a sua mamãe. Então juntos nós podemos dizer a esse Deus, neste momento onde já se encontra nos 43 minutos, eu quero dizer a esse Deus que gostaria que você também refletisse, caso você esteja dizendo da forma como estou aqui, passando para você dizendo: quero pedir a sua bênção especial neste dia para todas as mamães, e valorizando a sua mamãe, dando a ela, andando em obediência, você que tem e a você que não tem mais a sua mamãe. Mas tenho certeza de que você recorda dos ensinamentos deixados por ela. Então, mesmo não estando com ela,
Lembre dos ensinamentos que ela deixou para a sua vida. Louvado seja Deus, eu tenho a minha mamãe. Louvado seja Deus, a minha mamãe não tem mais a sua mamãe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para você que tem, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. E que o Senhor derrame sobre cada uma delas a sua alegria, a sua paz, o seu amor. Eu rogo por aquelas mamães que estão longe de seus filhos, que estão longe dos seus filhos, que elas recebam do Senhor o seu abraço, o seu carinho e sua condição de filho. Eu lhe peço em especial pela minha mãe, eu lhe peço especialmente pela minha mãe. Lhe agradeço por ter sido tão bondosa comigo e é até hoje. Louvado seja Deus, e com todos os filhos. E somos unidos, porque existem muitas famílias que estão em desunião, não se entendem. Louvado seja Deus, por ela ser tão bondosa comigo, me dando por ter me dado uma mãe tão bondosa, tão maravilhosa e tão querida. Obrigado pela vida dela e de cada uma das mamães que se encontram neste momento, ouvindo esta palavra. E caso você chegou até o fim, me ajude se inscrevendo neste canal, para que eu possa estar aqui sendo um canal de Deus para o teu coração e o coração daqueles a quem você compartilhar, desejando que possa também ouvir uma mensagem. Assim como tantas mensagens estão sendo transmitidas a todo momento, a cada instante, mas você, de repente, é um daqueles que não param para dar crédito a esta palavra e segue o fluxo daqueles que nada pode fazer por você. Fica a orientação de Salomão neste dia. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, ainda que ela não esteja aqui, mas guarde no teu coração tudo aquilo que ela passou para você e hoje você sente por não ter dado ouvidos aos ensinamentos dela. Talvez você seja uma dessas pessoas, mas achegue-se a Deus, coloque-se diante do Senhor e peça a Ele: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que errei, que não guardei, trago no meu coração essa dor, essa mágoa, trago no coração esse arrependimento de não ter obedecido. E não tenho como fazer nada, não tenho como pedir perdão a ela, mas eu te peço perdão por ter reconhecido somente agora. Faça isso e peça somente em nome de Jesus. Você pode dizer sim, eu oro em nome de Jesus. Esta é a minha oração e o meu agradecimento a você que tem acompanhado em nome de Jesus. Deus abençoe grandiosamente a sua vida